Capítulo 7. Moisés. Fé e justiça. Moisés era gracioso, cheio de amor, posso dizer que até um pouco estranho. Eu vinha perceber que quanto mais a minha mente estava aberta ao Pai, e quanto mais eu desejava e aprendia, quanto mais eu era capaz de ver o que esses homens de branco realmente eram e o que eles carregavam. Quando eu digo que ele era estranho, entre aspas, quero dizer que eu vi coisas que a minha mente dizia que não eram naturais ou normais. Quando você encontra algo que o seu cérebro rejeita como sendo algo impossível, você percebe o quanto você não sabe de nada e quão pouco controle você tem sobre a situação. Uma grande compaixão transbordava de Moisés. Enquanto ele caminhava em minha direção, ele carregava uma enorme presença ardente que me fez o honrar e me lembrou a face do Pai. Aproximando-se, ele sorriu como o Pai e ficou ao meu lado. Eu ansiava por ter um relacionamento com Moisés e pela semeadura dele em minha vida. Esse foi o primeiro encontro que tivemos face a face. Eu estava tão animado sobre o que ele tinha a dizer e animado sobre o tempo que eu iria passar com ele. Moisés então começou a falar. Olá, é maravilhoso conhecê-lo face a face. Tenho semeado muito em você e em sua geração. Eu adoraria falar com você sobre algumas coisas, mas primeiro eu quero apresentá-lo a alguém. Eu quero lhe apresentar a fé. A fé é a substância literal de Deus. Quando falamos de fé como uma entidade ou um ser, estamos falando sobre a substância energética de Deus, que se manifesta como um ser dimensional. Porque a fé é a substância literal de Deus. Sendo dimensional, nesse caso, significa que a fé pode se manifestar da forma que quiser. Mas a maneira como a fé se manifesta é sempre intencional, e ela irá se manifestar na melhor forma possível para se relacionar com você, para que você possa aprender e crescer o tanto quanto possível, porque o Pai o ama. A fé esteve comigo todos os dias da minha vida na terra. Então, quando você vê a fé, saiba que eu estou perto. A fé faz um monte de coisas e eu te mostrarei coisas surpreendentes, mas será sempre direcional. A fé sempre vai levá-lo em amor. Por isso, se a fé mostrar algo surpreendente ou ensinar você a fazer algo incrível, será pelo amor e para o amor. A fé irá levar você a entregar partes de si mesmo ao Pai. A fé irá levar você a trocar coisas que você não sabia que precisavam ser negociados, porque o objetivo do projeto da fé é sempre levá-lo ao Pai. Eu quis semear em sua geração, primeiro porque é o desejo do Pai, mas em segundo lugar porque as coisas que vivi na terra estão disponíveis ainda para muitos entrar. Não haverá maior nível de satisfação na sua vida do que poder andar nas coisas que foram predestinadas para você e que já falavam sobre você antes mesmo da fundação da terra. O Pai te ama tanto que Ele preparou uma viagem para você entrar, um caminho que leva a uma maior revelação dele e de uma dimensão mais elevada de relacionamento com Ele. Ver Moisés falar foi de tirar o fôlego. Ele não só comunicou a vontade do Pai para a minha vida e a vida dos outros, mas por causa da dimensão de onde estávamos, eu podia ver isso em sua vida,
quando ele estava na terra, falando essas palavras para aqueles ao redor dele, enquadrando e criando a realidade das gerações vindouras. As palavras que saíam da boca dele eram tão criativas e tão imaginativas que elas tinham não só o poder de criar uma realidade espiritual, mas também física. Moisés tinha aberto um caminho na sua própria vida e ele cresceu tão perto do Pai que as coisas espirituais e físicas que ele desejava poderiam ser manifestadas abertamente no reino físico, bem na frente dele. Era tão fácil para ele enquadrar uma realidade espiritual que abria uma porta para percorrer sobre isso, da forma como era para ele falar sobre uma estrutura física do local. Em seguida, a fé apareceu ao lado de Moisés. Ela não era como eu esperava. Eu esperava algo muito estranho, mas nesse caso a fé não apareceu na forma de um anjo. Eu sabia que a forma como Moisés descreveu a fé, ela era muito mais do que eu imaginava. Ela quis aparecer de uma forma muito simples, descomplicada e acessível. Eu sabia que havia uma lição a ser aprendida lá também. Moisés me deu um tempo suficiente para que eu pudesse absorver tudo o que eu tinha visto. E então ele continuou. Um dos segredos que lhe permitirá começar a andar nisso que você tem visto é a humildade. A verdadeira humildade se manifesta em abrir mão do controle da sua vida para andar todos os dias sabendo, com todo o seu ser, que a extensão do princípio e o fim de tudo que você possui, o que deseja e o que necessita é Jesus. Ele é a personificação da humildade e o início do poder. Em Mateus 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitos estão sob o falso entendimento do que é ser humilde de espírito, o que não tem nada a ver com a pobreza, fraqueza e a falsa humildade. Ser humilde de espírito tem a ver com humildade e uma visão realista de si mesmo. É fácil ver o que você não tem. A parte mais difícil de uma visão realista, a qual muitos lutam, é ver o que já foi confiado, o que você já tem. Há pessoas que andam na terra à procura de um nível maior ou um relacionamento com o Pai, não percebendo que eles o já têm. Eles pensam que o relacionamento com Deus é algo distante de ser alcançado, e aquilo que eles têm nunca será suficiente porque não se sentem realizados. A solução está dentro, e eles já têm tudo. A verdadeira humildade não é definida por aquilo que você não tem. Ela começa com perceber o que você já tem. Não por causa do que você fez, mas por causa de quem você é e a responsabilidade que lhe foi dada. Ser insignificante tem a ver com não se levar muito a sério. Quando você percebe o que eu disse acima, você saberá que há situações em que o que lhe foi dado será necessário, e isso será revelado. Também haverá situações em que não serão necessários. Uma visão realista de si mesmo irá ajudá-lo a determinar a resposta correta. A promessa ligada à humildade é o reino dos céus. Sua importância não pode ser subestimada. Você vai saber que há situações em que o que lhe foi dado será necessário e lhe será revelado. Agradeci a Moisés por suas palavras e olhei para a fé e me perguntei qual era a lição mais profunda. A fé sorriu e disse: simplicidade. Deus não é complicado, Ele deseja o seu amor. Então Moisés continuou e a fé permaneceu.
Se houvesse uma coisa que marcou a minha vida e uma coisa que eu gostaria que todos vissem na minha vida enquanto eu estive na terra, seria o amor. No amor foi onde eu comecei. O amor foi o que me sustentou quando eu era responsável por milhões de pessoas. Moisés parou por um minuto e então eu perguntei. Havia milhões de pessoas e provavelmente muito mais milhões de questões. Eles tentaram prejudicá-lo e uma grande injustiça foi cometida. Como você conseguiu amar alguém tanto, até mesmo aqueles que queriam vê-lo morto? Moisés deu um grande sorriso e disse: Eu estava esperando que você fizesse essa pergunta. Um dos meus principais objetivos na Terra hoje é ensinar os outros a fazer o que eu fiz na minha época. Para envolver as faces do Pai e sentar-se à mesa do Pai, a resposta é simples. A única maneira de começar a amar alguém que o ofendeu ou o prejudicou é erradicando o conceito de que você está certo ou errado. A justiça vem depois que você faz a entrega para o céu. Os conceitos que você tem aprendido estão enraizados na árvore do conhecimento do bem e do mal, não na árvore da vida. O conceito de justiça e injustiça de Deus são muito diferentes do seu. O conceito de certo e errado, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, está enraizado em seu DNA. Você deve desistir do seu direito e a capacidade em seu coração de julgar o certo e o errado, e executar a justiça entregando tudo ao céu e ao sistema de justiça do céu. Agora, respondendo à sua pergunta, eu fui capaz de amar aqueles que me desejavam mal, porque não havia lugar no meu coração para a ofensa da terra. Eu entreguei o meu direito e a capacidade de julgar, e entreguei tudo para o céu, pedindo o conselho e pedindo a misericórdia do céu. Eu fui capaz de perdoar as pessoas rapidamente, porque elas não tinham ideia do que estavam fazendo. Eu podia ver, então era minha responsabilidade lidar com isso. Eu fui imaturo no início e literalmente passei todo o meu tempo levando questões de todos ao Pai, tentando fazer isso sozinho. Embora fosse a imaturidade que me levou a fazer isso, o ato de prática em fazê-lo foi uma das principais coisas que me preparou para entrar no lugar de autoridade destinado a mim. Eu tinha que amá-los, todos eles. Eu tinha que amá-los mais do que eu já amava. Foi uma preparação para mim, porque a prática de levar continuamente as coisas para o sistema judicial do céu e receber o conhecimento do Pai em todas as questões, eu comecei a aprender os caminhos dele nisso. Davi escreveu sobre isso no Salmo 103, versículos 6 e 7, onde ele disse: O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O salmista Davi continuou a falar sobre as maneiras do Pai nos versos que se seguem. É importante para você entender esses, porque eles começam a descrever como o Pai se aproxima e sobre o direito e a justiça do céu no sistema da justiça do céu. Olhe para os próximos versículos. O Senhor é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem.
pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Essa é a mentalidade do Pai quando ele se aproxima da justiça para todos os seus filhos. Dessa forma, se um outro filho comete uma grande injustiça, ele vai abordar a situação com respeito para com ambos. Isso não significa que não haverá consequências. Significa que o amor vai ganhar, vai vencer. Isso contradiz diretamente a maneira de como as pessoas na Terra veem a justiça, onde a maioria dos homens querem justiça apenas para vencer, não através do amor. Essa é uma ótima maneira de abordar a justiça e a injustiça quando alguém fizer uma pergunta como a sua. Uma outra pergunta é: e como o amor vence? Isso é o que eu aprendi na minha época, como está escrito em Êxodo 18. Você deve conhecer os caminhos de Deus se quiser se assentar à sua mesa. Maravilhado, eu disse: eu entendo uma pequena parte do sistema da corte do céu e tive uma experiência lá, mas como faço para arrancar os registros errados da árvore do conhecimento do bem e do mal que estão no meu DNA, e então poder crescer e ter um coração puro? Sorrindo, Moisés disse: da mesma forma que você faz todo o resto, através da comunhão. Continuando, Moisés disse: agora você pode ir. Eu fui com a pureza através do meu DNA e passei pelo mesmo processo anterior. Dessa vez não era uma mancha preta, mas era algo que tinha a totalidade do meu DNA, estava enrolado nele. Ele foi tratado da mesma facilidade de antes. Depois de sair dessa dimensão com a pureza e com um genuíno amor no meu coração, eu fiz um contato visual prolongado com Moisés, agradecendo-lhe das profundezas do meu ser. Então Moisés sorriu e desapareceu.